Olá, estrelas, sou Sul, astrólogo, aqui no canal Voz Astral, e esta semana marca uma viragem importante. Marte finalmente volta ao seu movimento direto em Caranguejo. Por isso, se tens sentido que algumas áreas da tua vida estão presas num ciclo de frustração ou de tensão, não é coincidência. Desde dezembro, desde o dia 8 de dezembro, Marte tem estado retrógrado. E isso significa que a energia de ação e confronto esteve virada para dentro. Muitas situações pareciam fora do nosso controle, conflitos permaneceram sem resolução e qualquer tentativa de avançar parecia encontrar resistência. E agora, com Marte a retomar o seu movimento direto, estamos prontos para finalmente sair desta estagnação e nos libertarmos de correntes que nos prendiam. Mas é importante entender algo essencial sobre Marte. Ele não volta ao seu movimento direto e de repente tudo fica bem. Pelo contrário, é agora que o verdadeiro trabalho começa. E enquanto esteve retrógrado, tivemos de assistir ao desenrolar de problemas sem grande capacidade de agir. Tivemos de sentir as emoções que tentávamos evitar, reconhecer padrões destrutivos e agora, com Marte direto, o que ficou suspenso precisa de ser enfrentado e resolvido. E onde é que isto acontece? Em Caranguejo, na constelação de Caranguejo, um signo profundamente ligado à proteção, à vulnerabilidade, às emoções, à família, à casa. Marte aqui não age com impulsividade cega, como em Carneiro. Ele age por instinto, defendendo aquilo que sente ser essencial. E neste movimento de Marte pode trazer duas grandes sensações. Para alguns, uma necessidade urgente de agir e corrigir aquilo que foi adiado. Para outros, a percepção de que certas batalhas foram travadas em vão e que o verdadeiro desafio agora é aprender a escolher as lutas certas. Mas Marte não é o único destaque desta semana. Temos outros trânsitos importantes que ajudam a contextualizar esta energia. O Sol vai entrar em peixes, ou seja, a onda de energia torna-se um pouco mais fluida, mais emocional, intuitiva, não é? Depois de uma passagem pela frieza de Aquário, agora é a altura de sentir, soltar e confiar mais no fluxo da vida. Saturno sai finalmente do seu movimento de sombra, não é? Portanto, se houve questões estruturais que pareceram bloqueadas desde o final de 2023, agora começamos finalmente a ver progresso real, isto ainda disse 2023, e é que no fundo como se uma peça importante finalmente encaixasse, não é? Ou recebem uma resposta, ou uma esperança de que algo vai encaixar. E por fim, esta semana também temos Mercúrio a fazer aspectos com Júpiter em Marte, ou seja, a nossa forma de comunicar, de tomar decisões, sofre uma expansão. Podemos ver novas possibilidades, compreender melhor o que aconteceu nos últimos meses e tomar escolhas mais acertadas. Ou seja, esta semana marca o fim de uma fase densa e o início de um período de reconstrução. Mas lembra-te, a retrogradação de Marte pode ter trazido feridas e frustrações profundas. E agora que finalmente podemos agir, finalmente podemos quebrar as correntes que nos prendiam, temos de decidir como queremos usar essa energia. E agora, estrelas, já que entendemos o grande panorama da semana, vamos então analisar os trânsitos astrológicos cada dia para perceber como podemos aproveitar melhor essas energias. Preparados? Vamos a isso. Então, estrelas, estamos aqui a olhar para o mapa, dia 17 de fevereiro. A Lua entra em Escorpião. Temos aqui quadratura com Plutão em Aquário e trígono com o Sol em Aquário. E é o seguinte, estrelas. Esta semana, até quinta-feira, é muito emocional. É sobre enfrentar a realidade, quer gostemos ou não. E hoje, com a Lua a entrar em Escorpião, intensifica sentimentos, memórias que podem ser difíceis de largar. A quadratura de Plutão em Aquário traz gatilhos profundos, podemos nos sentir presos a alguma dor, algum ressentimento, não é? Ou simplesmente reviver algo do passado sem que nos apercebemos. Portanto, o trânsito de hoje, podemos nos sentir
provocados por algo ou alguém e, sem dar conta, ficamos presos na emoção. É muito fácil cair no padrão de segurar mágoas ou alimentar ressentimentos. Mas se entrarem nesta energia, perguntem-se, para saírem dela o mais rapidamente, será que isso realmente vos está a ajudar? E depois também temos aqui o trígono com o Sol em Aquário, que lembra-nos que podemos ver tudo de uma perspectiva mais ampla, podemos optar por não nos perdermos na intensidade do momento e encontrar uma forma de nos libertarmos. Portanto, estrelas, se sentirem um gatilho emocional muito forte, parem e perguntem-se se estão a reagir ao presente ou ao passado, não é? Não precisam de ignorar o que sentem, mas também não têm de se perder dentro disso, não é? Portanto, aceitem o que sentem e não se deixem consumir por esse sentimento. Se algo vos incomoda, reconheçam, respirem e escolham a melhor forma de lidar com isso. Hoje, o céu fala-nos de emoções intensas, mas este trígono com o Sol lembra-nos que essas emoções intensas não têm que nos controlar, por isso vamos encarar o que surgir hoje, mas vamos nos sempre lembrar que podemos escolher soltar o que já não serve. E agora, estrelas, estamos a olhar para o mapa do dia 18 e não temos aqui nenhum aspecto, apenas temos duas mudanças de movimento, ou seja, portanto, se temos mudanças de movimentos, a energia começa a mudar, aqui um bocado este peso emocional dos últimos dias começa a dissolver-se, temos o Sol a entrar em peixe e Saturno sai do seu movimento de sombra. Portanto, com estes dois posicionamentos novos, traz-me uma certa sensação de alívio e abertura. E por acaso é engraçado, estou a gravar isto terça-feira à noite e já estou a sentir esta energia. E portanto, com o Sol a entrar em peixe, a nossa percepção torna-se mais sensível, mais intuitiva, é mais fácil de compreender os outros e não vamos precisar de muitas palavras. E temos o Saturno que sai do seu movimento de sombra, não é? Ou seja, termina de vez todo o processo de retrogradação, sinalizando que finalmente entendemos o trabalho que precisamos de fazer. Ou seja, algo que parecia estagnado ou algo pesado, é como se agora ganhasse uma direção e estamos mais disponíveis para processar e seguir em frente. Portanto, estrelas, o que é que isto significa? Significa que o ressentimento que nós falámos da Lua em Escorpião, a energia mais pesada dos últimos dias, começa a levantar. Sentimos-nos mais abertos a trabalhar as nossas emoções em vez de ficar presos nelas. Surge também uma maior empatia e entendimento dos outros. É isto que o Sol em Peixe significa. Ou seja, podemos sentir que compreendemos alguém ou que finalmente somos compreendidos, sem precisar de explicações extensas, ou pelo menos tão extensas quando o Sol estava em Capricórnio ou em Aquário. E, claro, se o Saturno pronto, realmente rege Aquário e Capricórnio, mas se ele sai do seu movimento de sombra, quer dizer que vem uma clareza, não é? Agora nos próximos dias, pode ser já hoje, terça-feira, sobre o trabalho a fazer, não é? Talvez percebam que não precisam de resolver tudo uma vez. O Saturno no seu, a sair do seu movimento de sombra, às vezes nos relembra que basta dar um passo na direção certa. É muito isso. Portanto, aceitem esta mudança de energia. O que parecia rígido e difícil pode começar agora a ser visto com mais suavidade e compaixão. Portanto, hoje, terça-feira, a energia abre-se para a cura e para o entendimento mútuo. Confiem, mesmo que sem respostas exatas, já estão no caminho certo. Assim eu espero, estrelas. E com isto chegamos à quarta-feira, continuamos com o Lua em Escorpião, desta vez a fazer uma oposição a Urano em Touro e um trígono com Saturno em Peixe. Portanto, estamos aqui a olhar para o mapa do dia 19 de fevereiro. Portanto, melhorou na terça, parece que há aqui uma recaída na quarta, ou seja, estamos a falar de uma energia intensa, muito emocional, mas é uma energia muito emocional baseada em reações inesperadas, ou seja,
tipo de não querermos sentir o que estamos a sentir, não é? Mas às vezes as emoções vêm à superfície de qualquer forma, não é? É muito isto que esta oposição com o Urano significa. E o trígono com o Saturno em Peixe, como podemos ver aqui no mapa, lembra-nos que há um espaço seguro, não é? Para processar tudo isto, ou seja através de terapia, de conversas, ou simplesmente permitindo-nos sentir. Portanto, Lua com oposição a Urano. Pode haver um momento de explosão emocional, ou seja, é muitas emoções, mas não é tão não é que sejam tão carregadas na dose, não é? É mais no tempo. Aqui é um burst, não é? Algo rápido, não é? Ahm, Talvez sintam que não aguentam, no momento, não se sintam, conseguem aguentar, segurar certas emoções e precisam de as libertar, não é? Mas este aspecto bom de Saturno lembra-nos que há apoio emocional que está presente. Portanto, se precisarem de expressar o que sentem, há uma estrutura para o fazer sem se perderem no caos do Urano. Portanto, a principal dica para o dia de hoje é: se sentem que precisam de chorar ou desabafar, façam-no sem culpas. Guardar as emoções no dia de hoje só as vai tornar mais pesadas. Hoje, para o dia correr bem, a melhor abordagem é mesmo sermos gentis connosco mesmos e com os outros, estrelas, porque todos estão a sentir esta intensidade de alguma forma. Portanto, vamos aceitar o que vier, sem tentar reprimir, vamos processar as emoções, faz parte do nosso caminho e hoje, mais do que nunca, é essencial deixar que isso aconteça. Portanto, apesar deste trânsito ser aqui um pouco mais difícil de lidar, não tenham medo de sentir. Às vezes, só assim, sentindo, é que nós conseguimos seguir em frente. Por isso, sejam amáveis com vocês hoje e com os outros e confiem que depois de qualquer tempestade emocional vem sempre uma maior clareza. E com as estrelas, chegamos à quinta-feira, temos a Lua a entrar em Sagitário, temos Mercúrio em Peixes em quadratura com Júpiter em Gêmeos, isto tudo aqui no dia 20 de fevereiro. Portanto, a Lua a sair de Escorpião e entrar em Sagitário traz-nos um certo alívio no ar, não é? Como, ou seja, finalmente podemos respirar depois da intensidade emocional dos últimos dias, não é? Que apenas foi potenciada pela Lua em Escorpião. E com a Lua entrar em Sagitário, a energia começa-se a expandir-se, trazendo uma maior leveza e uma vontade de olhar para a frente, em vez de ficarmos presos ao passado. Mas por outro lado temos aqui o Mercúrio em Peixe, a fazer uma quadratura com o Júpiter em Gêmeos, que pode trazer alguma confusão na comunicação, ou alguma percepção errada, ou informações exageradas, não é? Portanto, pode haver um momento em que percebem que estiveram errados, ou enganados sobre algo ou uma ideia que vocês acreditaram sem ter todos os fatos presentes, não é? Portanto, o que é que estes trânsitos hoje significam? Significam que nos vamos sentir mais livres e menos presos às emoções intensas, não é? Destes últimos dias de escorpião, não é? Cuidado, muito cuidado, é o principal trânsito avisa da quadratura de Mercúrio em Peixe com o Júpiter em Gêmeos, de cuidado com desinformação ou interpretações erradas. Algo até pode parecer verdadeiro, mas está distorcido. Portanto, não aceitem tudo o que vocês ouvem ou vos dizem como absoluto. E também, se não for isso, podem perceber através desta quadratura que estavam enganados ou equivocados sobre algo ou alguma situação que vocês simplesmente não leram bem, não interpretaram bem, não é? E estrelas, sentirem isso, em vez de se prenderem ao erro, aceitem essa nova perspectiva e sigam em frente, não é? Portanto, hum, aqui a intuição para mim diz-me muito que a nossa mente pode estar mais aberta, mas também mais vulnerável a ilusões. Portanto, temos mesmo que questionar antes de acreditar cegamente. Isso por algum motivo, Estrelas, até porque é engraçado porque o Marte, um dos
grandes avisos que o mar, não é avisos, é perigos de Marte retrógrado, é, é precisamente os arrependimentos. Portanto, se se sentirem com este dia que foram longe demais numa opinião, não se apeguem ao erro, adaptem-se e aprendem com isso. Portanto, hoje traz uma sensação de alívio e de movimento, mas não se deixem levar por informações imprecisas. E com isso, tudo vai correr bem. E com isto, Estrela, chegamos a sexta-feira, um dia interessante. Temos a Lua em Sagitário, em quadratura, desta vez com Mercúrio, em Peixe, a fazer um trígono com a Vênus em Carneiro e uma oposição com Júpiter em Gêmeos. Portanto, este aspecto positivo com a Vênus fala de uma energia leve, espontânea e divertida, talvez até demasiado divertida, não é? Porque a Lua está em Sagitário e estão os dois em elemento de fogo, a Vênus está em Carneiro, portanto há um entusiasmo, há um desejo de liberdade e há uma busca por momentos prazerosos. Mas como isto está tudo em fogo e o signo de expansão é Sagitário, também há o risco de exagerar. Ainda por cima temos aqui esta oposição com Júpiter em Gêmeos e em quadratura com Mercúrio, ou seja, cria tipo um ambiente onde tudo pode parecer mais intenso e significativo do que realmente é. Portanto, o que é que isto significa? Significa que para hoje pode ser fácil perdermos a noção dos limites, não é? Ou seja, há muita energia que convida a aproveitar o momento, carpe diem, não é? Mas é importante saber quando parar antes de ir longe demais. E se há quadratura com Mercúrio, Deus da comunicação, cuidado com palavras ditas no calor do momento, hum, mas acima de tudo, se forem vocês a ouvir, não é? Porque a quadratura é de Mercúrio, essas palavras ditas no calor do momento podem não ser tão sinceras quanto parecem, não é? Ou seja, se alguém se expressa hoje de uma forma muito intensa, seja de forma amorosa ou dramática, não levem tudo à letra, não é? Porque há este trânsito, esta quadratura do Mercúrio em Peixe fala de um certo tom exagerado e de confusão no ar. Portanto, estrelas, o equilíbrio é a chave do dia de hoje. Equilíbrio entre diversão e os limites, não é? Ou seja, é entender que há espaço para aproveitar, mas sem ultrapassarmos os nossos próprios limites acima de tudo. Portanto, e como é que podem saber que estão a chegar perto dos limites? Se sentirem que estão a ir depressa demais, não é? Principalmente emocionalmente, fisicamente, abrandem antes que o excesso se torne um problema. Portanto, divirtam-se, estrelas, mas não confundam euforia com verdade absoluta, não é? Acho que é a principal dica que eu vos posso dar. O que parece intenso hoje pode não fazer tanto sentido amanhã. E com isto, estrelas, chegamos a sábado, temos a Lua em Sagitário a fazer quadratura com os nodos lunares, como podem ver aqui, e com o Neptuno em Peixes. E a Lua, mesmo já depois da hora de jantar, entra em Capricórnio. Ou seja, Lua em Capricórnio, o barulho das emoções baixa, não é? É como se a gente se pegasse se as emoções fossem um rádio, o som, no mínimo, é a Lua em Capricórnio. Portanto, é como se a Lua em Capricórnio fala-nos sempre, pelo menos eu sinto muito que é tipo quando o momento em que a mente e o corpo pedem um certo descanso, não é? Depois ainda por cima de uma Lua em Sagitário a fazer a quadratura com os nodos lunares, não é? Ou seja, é muito um dia para recuperar, rehidratar por estar tudo em peixes, estrelas, não é? Ou seja, Neptuno e os nodos, e fazer apenas o essencial, não é? E à noite, como eu vos disse, a Lua entra em Capricórnio, traz um tom mais pragmático e responsável, não é? Mas tudo aqui um bocado sem pressa. Portanto, o que é que isto significa? Durante a primeira parte do dia, ou quase o dia todo, não é? Esta quadratura com os nodos lunares e o Neptuno, podemos nos sentir mais lentos, mais confusos, sem grande vontade de nos envolvermos em muita coisa, não é? Principalmente se a sexta-feira foi um dia de exagero. Portanto, acima de tudo, hoje o melhor é recuperar e dar espaço ao vosso corpo, à vossa mente, para se reequilibrar. Por outro lado, a quadratura só com o Neptuno pode trazer uma sensação de nebulosidade ou até de
frustração por não estarem a ser tão produtivos, porque a Lua entra logo a seguir em Capricórnio, não é? Signo da responsabilidade, mas entendam que não há problema nisso, nem todos os dias são para avançar a toda a velocidade. E à noite, já depois de jantar, a Lua em Capricórnio começa a puxar para uma certa frieza, uma certa organização, mas não é bem uma organização de arrumar tudo, não é? Mas é termos tudo estruturado, não é? Portanto, é como se começássemos a ganhar uma clareza sobre o que precisa de ser feito. Portanto, estrelas, com esta energia de hoje, vamos aceitar o ritmo mais lento, sem culpas. Vamos entender que não precisamos fazer tudo hoje, apenas o essencial. Afinal, o descanso também faz parte do progresso. E com isto, estrelas, chegamos a domingo, dia com o trânsito principal da semana. Marte volta ao seu movimento direto em Caranguejo. A Lua em Capricórnio está em oposição a Marte no momento em que ele volta a ficar direto. E também no momento em que ele está direto, ele vai fazer um trígono com Mercúrio em Peixe. Isto no dia 23 de janeiro, domingo. Portanto, estrelas, o que é que isto significa? Este Marte energizado, o nosso guerreiro, a nossa espada, a andar para a frente, a beber esta energia da Lua em Capricórnio e do Mercúrio em Peixe. Significa que há uma mudança de mentalidade que nos obriga a enfrentar uma situação difícil de forma mais consciente. É? Ou seja, Marte a voltar ao seu movimento direto em Caranguejo é como se a energia que estava dispersa, que nós sentimos a semana passada, nos primeiros dias desta semana, que estava dispersa ou presa, começa finalmente a ganhar direção. Não é? Portanto, temos a Lua em Capricórnio em oposição a Marte, pode trazer algum momento de confronto interno ou externo, não é? Algo que já estava a precisar de ser resolvido, torna-se impossível de ignorar porque o Marte começa a andar para a frente. Mas aqui a parte boa é que há o trígono com Mercúrio, ou seja, ok, há essa situação que não pode esperar, mas o Mercúrio em trígono facilita a aceitação, permitir-nos finalmente perceber algo que antes não queríamos ouvir. E o que eu sinto muito é tipo, vamos supor que vocês sempre receberam um conselho, não é? E vocês não ligavam a esse conselho. E chega e este trânsito, e o Marte fala de, ok, é hora de entender esse conselho, mas depois este trígono com o Mercúrio em Peixe é tipo de, alguém vos dá um conselho que essa outra pessoa sempre vos disse, não é? É um bocado isso, ou seja, eh, este trânsito também pode significar que a resposta que precisávamos já estava à nossa frente, ou seja, que alguém já vos deu o conselho certo, mas talvez não o tenham levado tão a sério como agora, não é? Por isso estejam muito atentos ao fim de semana se uma pessoa vos começa a dizer o mesmo e se de repente faz sentido, não é? Aquela resistência que nós falámos a lidar com situações emocionais começa a desvanecer-se, não é? E é muito de perceber que agora não há como evitar, é tempo de enfrentar e resolver. Por isso, estrelas, é como eu vos disse, vamos nos render ao processo, não vamos resistir a Marte e vamos começar a trabalhar no que precisa ser resolvido. É hora de parar de fugir do trabalho emocional. O que precisa de ser enfrentado já não pode ser ignorado. E se sentirem um certo sentimento de déjà vu, que já ouviram uma mensagem antes, deste fim de semana, talvez seja porque realmente precisam dessa mensagem. Por isso, prestem atenção e reflitam sobre o que vos está a ser dito. E, boas estrelas, chegamos ao fim do vídeo e chegamos ao fim da energia de Marte retrógrado. Ou seja, entramos numa semana que não é mais a fase de espera, de incerteza, de aceitar o que nos foi imposto. Agora que Marte segue direto, é hora de te colocares em movimento e quero que reflitas muito esta semana sobre a quem ou a que tens sido leal. Porque muitos de nós aprendemos a ser leais ao sofrimento, a ficarmos presos a narrativas que nos fazem acreditar que devemos aceitar a dor, a escassez, a frustração, como se isso fosse nobre. Mas será que essa lealdade
está a servir-te? Ou será que no fundo está a impedir-te de crescer? E aqui é que está o verdadeiro perigo de Marte retrógrado, não é? Afinal foram meses banhados nesta energia e da última vez, quando ele foi em Gêmeos, foram meses disto. Ou seja, temos de ter muito cuidado com a ilusão da aceitação, pode nos levar ao arrependimento. Por isso, Estrela, pensa bem se talvez não tenhas confiado demasiado num caminho, se não confiaste demasiado numa relação, se não confiaste demasiado num trabalho ou até num modo de vida que no fundo não te valorizava. E agora, de repente, com o Marte a andar para a frente, percebes que ficaste demasiado tempo a acreditar que essa era a única opção, que foste leal a algo que apenas te limitou, que no fundo, em um certo momento do Marte retrógrado, deixaste de lutar por ti. E esta semana, Estrela, a vida pode desafiar-te a perceber quem és quando tudo está em jogo. És leal a um passado, a algo que já não te serve, a crenças que te fazem sentir pequeno, ou vais ser leal a ti mesmo, a ti mesma, ao teu futuro, ao teu propósito. E Marte direto em Caranguejo lembra-nos que é preciso lutar pelo que queremos. Mas essa luta começa dentro de nós. Não podemos continuar à espera que as coisas mudem sozinhas. O guerreiro que existe dentro de ti precisa de ser despertado. E isso só acontece quando escolhes agir. Por isso, não te iludas a pensar que ainda há tempo infinito para esperar, que há tempo infinito para decidir ou para adiar. O tempo é agora. E se queres ser visto, vista, ouvido, ouvida, reconhecido, reconhecida, então precisas te levantar e fazer barulho. Porque quem se esconde, quem se cala, quem fica à espera, o Marte retrógrado acaba por ser esquecido. Por isso que esta semana te traga a força para te movimentares, para lutares por ti e para deixares claro ao universo que estás aqui, pronta para viver a tua verdade. Boa semana, estrelas!